Olá, meu nome é Roger Menezes. Eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. Neste vídeo estarei contando uma história sobre espíritos ou sobre fantasmas, como vocês preferirem. Este relato me foi enviado pela minha amiga Rose. Olá, Rose, um grande abraço e muito obrigado pela história. Quero lembrar que a história é simples, é curta. Quando digo simples, é sua narrativa. Porém, ela encerra um mistério grande que eu vou revelar no final deste vídeo ou no final dessa história. Pois bem, essa história ocorreu com a mãe da Rose, quando esta tinha 11 anos de idade, e com seu tio, que na época tinha uns 4 ou 5 anos. E a mãe de Rose cuidava do seu tio, ou seja, irmão dela. Irmão da mãe de Rose, que era o tio de Rose, obviamente, por parte de mãe. E ela costumava sempre, segundo a Rose, ela costumava muito contar histórias de assombração, histórias de terror, histórias do além, para assustar o irmãozinho dela, com o intuito de dominar as ações dele, para que ele não fizesse travessuras e fosse mais obediente. Era uma forma de dominação. As histórias de fantasmas, espíritos, demônios, histórias do sobrenatural, do além, como eu já disse, que ela contava para o seu irmão, para dominar a criança, para que ele não se excedesse no comportamento como a maioria das crianças faz. Pois bem, em uma certa manhã, em um certo dia, ela colocou o garoto nas costas e saiu andando pela mata, ao redor da casa, que ficava em um sítio, chamava de fazenda, mas de fazenda, segundo a Rose, só tinha um nome, era um sítio. E ela estava andando pela mata ao redor da casa, com o irmãozinho nas costas. E neste dia ela penetrou muito no matagal, ela foi bem além. E em um determinado momento ela encontrou uma casa abandonada. Ela achou aquilo interessante e se aproximou da casa. Tirou o menino das costas, colocou do lado dela, segurou na mão dele e ambos entraram na casa abandonada. O interior não tem muito o que falar. É o interior de uma casa abandonada. Porém, a cozinha ficava em um nível abaixo da maior parte do chão da casa. Tinha um chão da casa e a cozinha ficava em um nível abaixo, que era necessário descer alguns degraus para alcançar esta cozinha. E assim fez a mãe e o tio de Rose. Chegaram aos degraus, desceram os mesmos e alcançaram aquele compartimento da casa que era a cozinha. E lá tinha um fogão a lenha. Do lado desse fogão tinha uma menina
vestida de branco, com um vestido branco. Ela era uma garota jovem e muito bonita. A pele dela era alva, seus cabelos eram lisos, pretos, e ela tinha uma espécie de embrulho. Parecia papel de jornal. Estava do lado dela e do outro lado o fogão a lenha. Ela olha para as duas crianças e sorri. O sorriso dela era de um branco incomparável. Era branquíssimo os dentes dela, branquíssimos. Então, ela se levanta, limpa o vestido, pega o embrulho e passa ao lado ou próximo das duas crianças, da mãe de Rose e do tio. Da mãe de Rose, com 11 anos na época, e do tio com 4. Ela passa pelas duas crianças e põe a mão na cabeça do garoto e faz um carinho. Em seguida, continua o seu trajeto para a porta que dava para fora da casa pela cozinha. Era uma porta, era uma passagem, era uma saída da cozinha que dava para o lado de fora da casa. Quando ela chega exatamente na porta, ela desaparece aos olhos das duas crianças. Qual a moral da história? Na minha opinião, aquilo foi uma espécie de lição para a mãe de Rose, para que, digamos, ela não usasse os relatos sobrenaturais para dominar, seja quem fosse, mesmo que fosse o irmão dela ou qualquer outra pessoa, não utilizasse os relatos ligados ao sobrenatural com o intuito de dominar alguém. Não importa com que finalidade fosse, educacional ou outra. Essa é a minha opinião, é o modo como eu enxergo. E também existe um outro fator nessa história toda: a materialização dos espíritos. Lembrando que não são apenas só os espíritos desencarnados de seres humanos que se materializam, mas também elementais, demônios e anjos. Todos eles podem se materializar, bem como também larvas astrais, cascões astrais e outros tipos de espíritos de natureza extraterrestre. Ok? Bom, acredito que eu tenha sido claro o suficiente nas minhas explicações e também nessa história. Qualquer comentário, dúvida ou pergunta, sugestão, deixa aqui logo abaixo na seção indicada deste vídeo. E para aqueles que desejam ter uma consulta oracular comigo, por favor, acessem acasadoraculo.com. Também tem meu zap aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.